Olá pessoal, boa tarde. Professor Anderson Gomes aqui, aguardando aqui o professor Cavalcante Neto para que nós possamos iniciar aqui os comentários à prova de penal da segunda fase do exame 34 que foi realizada ontem. Vamos entrando aí, pessoal que fez OAB ontem, que fez direito penal. Mandando mensagem aqui para o professor Cavalcante Neto, boa tarde a todos. Aqui após encerrada aqui as audiências do dia, que nós tivemos tempo aqui para poder ingressar e fazer essa live comentando aqui a prova com vocês. Vamos lá, os alunos aí do Universo Júris, o pessoal que fez segunda fase ontem, vamos entrando aí. Inicialmente, pessoal, gostaria de comentar com vocês aqui que após uma breve análise da prova, essa prova, ela não, do meu ponto de vista, não foi uma prova fácil. Apesar de a peça, em tese, ter sido considerada uma peça razoavelmente tranquila. Só um minuto. A peça ter sido considerada uma peça razoavelmente tranquila, as questões, no meu ponto de vista, foram bem complicadas, bem diferente do que a FGV costuma cobrar. Professor Cavalcante Neto, encaminhar aqui o link o convite aqui para ele. Opa! Opa! Olá, professor Cavalcante Neto. Como vai, velho? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. E com você? Tranquilo. Antes de você entrar, eu estava comentando aqui com o pessoal que está entrando, nos acompanhando aqui, que apesar de, após uma análise da prova, considerar que a peça não foi das mais difíceis, mesmo a peça em si, que foi um reze, mas também pelo seu conteúdo, que foi trabalhado por nós em sala de aula, mas as questões eu achei bem complicadas. As questões estavam bem complicadas. Pois é, a minha avaliação é muito semelhante à sua. Eu acho que a FGV exigiu, na elaboração das questões principalmente, um nível de atenção muito grande dos alunos, porque havia alguns detalhes que eram cruciais para a resolução das questões e que não são do dia a dia da prática forense, que são coisas realmente muito pontuais para quem tem uma convivência importante já com direito. Uma prova que destoa das mais recentes que a gente tem visto. Eu caí? Foi? Não. Só um minutinho, gente. Travou aqui um pouco, mas a gente vai dar continuidade, tá ok? Tudo ok aí, professor? Falhou um pouquinho aqui. Pior que eu acho que, eu não sei, aqui para mim tá normal. Não sei se foi a minha Eu que falhou também para estou. você. Eu não sei. O pessoal que tem melhor noção aí, que está ouvindo a gente. Mas agora parece que está regular, né? Tá regular. Eu consigo lhe ver e lhe ouvir bem. Sim. Então, eu dizia, só encerrando aqui o raciocínio, eu dizia que eu acho que a gente está falando aí de uma prova que foge do padrão, é uma prova que a FGV subiu um pouquinho a régua da exigência aí no direito penal. A impressão que eu tenho é essa. Eu também. Eu gostaria, antes de nós iniciarmos aqui os comentários em relação à peça e às questões, informar os alunos que essa live ela vai ficar gravada no nosso Instagram. E para quem
para quem não pode assistir agora, pode assistir gravado posteriormente. Ela também estará no YouTube do Universo Júris, provavelmente a partir de amanhã, também para quem tiver interesse em assistir pelo YouTube. Até uma aluna nossa aqui, a Carol, comentou que está sem Instagram, mas vai estar no YouTube amanhã, para quem tiver interesse em assistir essa live. Vamos lá. Professor Cavalcante Neto, a peça processual, ela narra uma situação, né, aqui em que o sujeito aqui, só olhar o nome dele aqui, que é o Rodrigo, né? Ele foi denunciado pela prática do crime de homicídio simples em uma situação em que ele estaria na hipótese lá do artigo 28, parágrafo 1º, ou seja, seria uma inimputabilidade em razão da embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, que é um caso de exclusão da culpabilidade. E a peça, ele foi denunciado tanto pelo homicídio como pela causa de aumento de pena. Eu acho que a gente não precisa fazer a leitura completa da peça aqui, mas a gente pode comentar... tempo, né? Exatamente. Nós podemos comentar aqui alguns pontos já padrão resposta da questão. Você quer começar, professor, já que você, nosso especialista no júri aqui? Rapaz, diga isso não, baixa a patente, bora mais devagar, porque senão aumenta a expectativa do povo aí. O povo vai achar que a gente entende alguma coisa, a gente está tateando para aprender, né? Mas nós estamos aprendendo. Cada curso desse é um aprendizado constante. É isso. Mas veja só, a impressão fica muito clara que a peça se trata de um recurso em sentido estrito, né? O candidato deveria interpor um recurso em sentido estrito, tendo em vista que a gente está falando da impugnação de uma decisão de pronúncia, né? Embora a gente vá aqui, ao longo da peça, sustentar a tese de desclassificação para um crime que não seja da competência do júri, mas o processo ainda está tramitando sob o rito do júri, está tramitando, inclusive, perante a vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, para o qual o candidato deveria ter dirigido a sua peça, né? Então, assim, a gente vai impugnar a decisão através de um recurso em sentido estrito, né? A questão estabelece lá, como é praxe da FGV, que a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. É importante a gente ter isso em mente, ter em mente o seguinte aspecto. Na elaboração dessas respostas e da peça, você só deve levar em consideração as informações que a própria FGV fornece. Não vai inventar nada, não vai inventar que o sujeito disse ou se defendeu daquilo ou daquilo outro, não. É o que está na peça, é o que está no enunciado da questão que nos interessa aqui, né? E a partir do enunciado da questão, a gente tem lá, de forma muito clara, que o Rodrigo conseguiu provar que, através de um laudo médico que ele apresentou, colheu lá no hospital, ele conseguiu provar que ele estava de fato sob embriaguez, sob uma condição de embriaguez, que o tornava absolutamente incapaz de entender a ilicitude do que ele estava fazendo, né? Ele produziu uma prova nesse sentido e ele também produziu uma prova através de câmeras de vídeo, lá, salvo engano, o enunciado fala alguma coisa nesse sentido, de que essa embriaguez não foi involuntária, ele não bebeu uma garrafa de uísque voluntariamente, na verdade alguém colocou uma substância lá entorpecente na bebida dele que causou esse torpor, do qual resultou a incapacidade dele, né? Então, nós temos essa situação que precisa ser discutida, precisa ser levada à apreciação da instância recursal, que no caso vai ser o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aspectos formais não parece muito importante a gente debater aqui, que a peça de interposição do recurso teria que ser dirigida ao juiz do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo. A data da peça, como prazo, é de 5 dias, né? A intimação foi na segunda-feira, a questão nos disse isso. A intimação foi na segunda-feira, o prazo para a interposição é de 5 dias. O recurso teria que ser interposto no sábado, era quando o prazo acabaria, mas sábado não finda prazo, o prazo é prorrogado, então, para o dia 12, na segunda-feira seguinte, né? Com peça dirigida ao juiz, com pedido de retratação
já que a gente está tratando aqui de um recurso em sentido estrito, é um recurso que tem esse efeito que a gente chama de efeito iterativo. É a possibilidade de o próprio juiz que decidiu a causa, o autor da decisão recorrida, ele pode se retratar e decidir de forma contrária a partir dali, né? A partir dos argumentos que a parte leva no recurso, né? Existe uma questão preliminar a ser suscitada, que é a respeito de uma nulidade processual, né? Queria que o Anderson comentasse sobre essa nulidade com relação à inversão na oitiva das testemunhas, doutor. Sim, você pode falar sobre isso aí, Anderson? Sim. Com relação à inversão da oitiva, tanto o procedimento ordinário como o procedimento previsto no CPP para o tribunal do júri, ele prevê uma mesma sequência na audiência de instrução e julgamento, que é a oitiva da vítima, se possível, né? Não é o caso, já que houve uma consumação do crime. Oitiva da vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Posteriormente, a questão de, se fosse o caso, oitiva de perito, reconhecimento de pessoas e coisas, e ao final, o interrogatório do acusado. E aqui na nulidade, na peça, não foram ouvidas as testemunhas de acusação, os policiais teriam informado que estariam em uma diligência no momento da acusação, no momento da audiência, e o juiz, na verdade, mesmo com um embargo por parte da defesa, ele ouviu as testemunhas de defesa, ou seja, ele inverteu o procedimento e passou a ouvir as testemunhas de defesa à frente das testemunhas de acusação. No dia a dia da nossa prática forense, né, professor Cavalcanti Neto, isso é até comum. Acontece muito quando a defesa ela não vê nenhum óbice nessa inversão, não vê nenhum prejuízo nessa inversão. Só que no caso presente aqui da peça, houve sim um prejuízo aqui ao Rodrigo, né, que não pôde se manifestar antes, no caso dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, e foi pronunciado, né, ou seja, a pronúncia é a única decisão possível de se levar para a segunda fase do Tribunal do Júri. Eu lembro que nós comentamos isso, salvo engano, na nossa última aula, nós falamos sobre o procedimento do júri, e aqui o Rodrigo, ele teve sim um prejuízo, e caberia aqui a arguição dessa nulidade, tendo em vista a inversão, inclusive porque a própria prova, eu sempre costumo falar em sala de aula para os alunos que a prova, ela traz para você os elementos da resposta. Ela traz assim de forma muito clara, exato, quando ela diz aqui o seguinte, que bem na parte que ele fala o seguinte: o magistrado determinou o oitivo das testemunhas de defesa antes da acusação, apesar do registro do inconformismo da defesa. Pois essas coisinhas a gente tem que estar atento, e eu dizia isso em sala de aula, olha, por exemplo, quando a questão fornece uma data, quando ela dá uma informação dessa, não é inútil, ela está lhe dando essa informação, porque isso vai ser usado na elaboração da resposta, né? Exatamente. Eu também comentei isso com o pessoal em sala. Exatamente. Foi não? Então, caberia essa nulidade. O João está perguntando aqui, já eu vou comentar, João, se caberia algum recurso tendo em vista aqui em cima da peça ou da prova como um todo, tendo em vista algum erro na prova. Eu vou já chegar lá, João, com o professor Cavalcanti Neto, mas no que toca à nulidade, caberia sim em preliminar. O professor comentou aí a questão do prazo, o prazo seria o dia 12, que era segunda-feira, a questão da peça de interposição para o juiz, e as razões recursais para, no caso, o Tribunal de Justiça, já que o órgão julgador foi aqui a vara do Tribunal do Júri de São Paulo. E no que toca à questão da nulidade, não só a nulidade, como o próprio pedido de retratação deveriam constar da peça. Alguns alunos perguntam, professor, se eu não coloquei a nulidade, eu vou perder? Não, você vai deixar de pontuar. Você vai deixar de pontuar, mas não quer dizer que você vai perder a peça toda. Você deixa de pontuar nesse ponto, exigido pelo gabarito preliminar, que é padrão resposta da FGV, porém, você tem os outros pontos da prova, da peça, que podem ser aproveitados.
Seguindo aqui, professor, com relação já passando a parte de preliminar, já na sequência aqui ele fala, superada a preliminar, né, qual seria essa tese, né, a tese que poderia ser utilizada, a primeira tese que poderia ser utilizada aqui pela defesa, e até deixa você à vontade, se quiser comentar, que é a tese prevista lá no artigo 28, parágrafo 1º, que trata-se dessa hipótese de exclusão da culpabilidade pela embriaguez que não é voluntária ou culposa. No caso, embriaguez decorrente, no caso, embriaguez acidental completa, decorrente caso fortuito ou força maior. No caso aqui, força maior, né? Já que ele foi colocado uma substância na bebida dele sem que ele soubesse. Exato. Pois é, essa é uma questão já que a gente já passa a adentrar o mérito e o candidato deveria arguir essa situação. Logo, curiosamente, é uma tese cujo acolhimento traria mais benefício ainda para o agente do que a tese anterior, do que a tese de nulidade da instrução, né? Exato. Mas como é uma questão preliminar, como é uma questão processual que diz respeito à forma da própria construção do processo, na marcha do processo, a conclusão válida, né? É um antecedente que diz respeito à validade do consequente. Então, a validade da decisão depende da validade do que antecedeu essa decisão. Por isso que o processo precisa ser rígido, né? Então, a validade dessa decisão dependia da observância da ordem das testemunhas lá na audiência que foi ignorada. Mas o fato é o seguinte, a lei prevê que o agente que esteja em situação de embriaguez completa, né, em virtude de caso fortuito ou força maior, evidentemente, se ele não tiver condição de entender o que está acontecendo, ele é isento de pena. Né? Artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Exato. Veja só, a gente está falando de crime, pelo menos em tese, segundo a tese da acusação, um crime doloso contra a vida. De que a tese da acusação? Porque a denúncia foi feita perante o juízo do tribunal do júri, né? Sim. Então, de regra, a competência para o julgamento dessas acusações é do tribunal do júri, é do plenário do tribunal do júri. Mas em algumas situações, o artigo 415 do Código de Processo Penal permite que o juízo já forme o juízo preliminar, digamos assim, né? O juiz de direito, o juiz que preside a primeira fase do julgamento, já forme uma decisão de mérito e profira uma decisão absolutória. Condenatória nunca é possível na primeira fase do julgamento do tribunal do júri, do processo tribunal do júri. Mas em algumas situações, o Código de Processo Penal permite que o juiz, presidente da primeira fase do processo, profira uma decisão de mérito absolutória, né? E uma dessas situações está no artigo 415, inciso 4 do Código de Processo Penal, que diz exatamente quando o juiz reconhecer que há uma situação que isente o réu de pena ou que exclua o crime. É muito frequente a gente ouvir falar, por exemplo, da situação da legítima defesa, Sim. Porque ela é mais famosa, digamos assim, ela é mais do nosso dia a dia, né? Ela ocorre com mais frequência, o sujeito que estava sendo assaltado e revidou ao assalto, o policial militar que diante de uma abordagem civil, diante da mira de arma de fogo da pessoa que ele estava querendo prender, e ele revidou a essa agressão que era iminente, ele revidou e acabou matando a pessoa lá. Então a gente fala mais da legítima defesa, que evidentemente é uma situação que exclui o crime, né? Exclui porque exclui a ilicitude. Trata-se de um fato típico, mas lícito em virtude da situação de legítima defesa. A questão nos coloca uma situação análoga, porque a gente fala de uma excludente de culpabilidade, né? O sujeito vai deixar, ele é isento de pena. Como ele é isento de pena, o Código de Processo Penal permite que ele seja absolvido. E para isso, evidentemente, como a gente está falando de um juízo, digo de novo, com competência constitucional definida, né, no caso dos crimes do tribunal do júri, essa absolvição ela é excepcional. Ela só pode ocorrer quando a causa de absolvição, seja a legítima defesa, seja, nesse caso, a embriaguez do agente, embriaguez por caso fortuito ou força maior, desde que ela fique absolutamente comprovada, sem nenhuma discussão, sem nenhuma dúvida, né? E aqui o que acontece? A questão deu para nós, a narrativa, as instruções que a FGV deu para nós, deixaram muito claras
as circunstâncias do fato, né? Há um registro de que o sujeito, o Rodrigo, se viu embriagado em virtude da ingestão de uma bebida com alguma substância que colocaram lá, que ele não sabe o que é, ele não viu, na verdade, ele não sabe nem por que a questão diz isso, por que ele agrediu o rapaz, por que ele agrediu a vítima. Então, há prova de que isso aconteceu, né? Está aprovado também pelo laudo do médico que atendeu o Rodrigo logo após o fato. O Rodrigo foi atendido no hospital e o médico deu lá um documento, providenciou um documento, um laudo médico, a dizer que o Rodrigo estava nessa condição de embriaguez e que isso o privava da condição de entendimento do que estava acontecendo. Então, nessa situação, o Rodrigo é isento de pena e, por isso, era uma causa absolutória que deveria ser levada ao conhecimento da segunda instância. O juiz deveria ter se pronunciado a esse respeito. A questão não nos diz se o juiz se pronunciou a esse respeito ou não. O fato é que o juiz se pronunciou, né? O juiz exerceu um juízo de pronúncia. O que eu estou dizendo é que não está claro da redação se o juiz apreciou esse fundamento, apreciou essa questão da excludente de culpabilidade. Mesmo assim, a questão dizia para nós que não era possível a interposição de habeas corpus e nem de embargo de declaração. Então, a gente sai disso e vai levar ao conhecimento da segunda instância, a gente vai levar ao conhecimento dessa tese de absolvição pela excludente de culpabilidade da embriaguez. Interessante que a própria prova já diz, né? Exclui-se o habeas corpus, exclui-se o embargo de declaração, e a tese principal aqui seria a absolvição sumária. E aí eu pergunto, professor Cavalcante Neto, no caso, eu iria a absolvição sumária eu poderia requerer em sede de memoriais também, Isso. durante ao final da primeira fase, nos memoriais. Isso. E eu também posso requerer, no caso, como uma tese principal, no RESE, para que o tribunal aprecie a absolvição sumária. Exato, e até por uma questão de preservação da instância, a gente tem no RESE uma realidade curiosa, que talvez até fosse dispensável mesmo a interposição de embargo de declaração, na medida em que o RESE, depois do trâmite, né, depois que for para contrarrazões da parte recorrida, o RESE volta para o mesmo juiz que proferiu a decisão. Então, de modo que o juiz poderia reapreciar aquela situação. Se ele não tiver feito ainda, ele pode reapreciar. Então, daí a importância de, na peça de interposição, a gente pedir que o juiz exerça o juízo de retratação à luz dos argumentos que a gente está levando na peça de razões do recurso em sentido estrito, né? Então, é realmente muito interessante isso. Mas era o caso de ter alegado em memoriais para que o juiz se pronunciasse na decisão de pronúncia e depois, caso seja rejeitada, levar para apreciação da segunda instância, né? É essa a primeira tese, vamos lá, de mérito, que seria o caso de ser suscitada na segunda instância. E é interessante aqui, no que toca a questão da segunda tese subsidiária. Na verdade, essa da absolvição sumária seria a tese principal, e a tese subsidiária que o cartão padrão resposta da FGV trouxe, inclusive hoje eu pesquisando, eu vi que essa segunda tese subsidiária pode ser objeto, inclusive, de recurso. E aqui eu trago para a nossa discussão, porque é o seguinte: o que é que fala a tese subsidiária? Que caso não seja acolhido a tese de absolvição sumária, subsidiariamente poderia ser feito um pedido de desclassificação, né, no caso, para o crime de lesão corporal seguida de morte. E aí o que foi que eu vi hoje que trouxe uma discussão? Eu vi algum pessoal do curso, pessoal comentando hoje de outros cursos, pessoal comentando que caberia aqui também. Por quê? Porque alguns alunos pediram, na verdade, a desclassificação para um homicídio culposo, que em tese seria mais vantajoso para o acusado, porque a pena é menor. Do que a lesão seguida de morte. Porque a pena seria menor. E aí eu vi eu fiquei raciocinando um pouco, pensando sobre isso. Em tese, caberia fazer o pedido dessa tese também de homicídio culposo. Isso, inclusive, vai ser objeto de recurso. O João está dizendo aqui que, inclusive, fez.
Mas eu me pergunto, porque o cartão, o padrão, a FGV disse que, na verdade, a tese seria a desclassificação para a lesão corporal seguida de morte, né? E a questão do homicídio culposo, a prova, ela traz uma causa de aumento de pena em razão da questão da omissão de socorro, que está lá no 121, parágrafo 4º. Sim. E essa omissão de socorro só caberia para o homicídio culposo. Ou seja, Exato. o Ministério Público denunciou ele por homicídio doloso e colocou a causa de aumento de pena, que só é cabível para o homicídio culposo. Mas se eu pedisse a desclassificação para o homicídio culposo, eu talvez não pudesse afastar essa causa de aumento. Do parágrafo 4º. Do parágrafo 4º. Porque a peça fala o quê? Que uma das suas teses é o quê? É requerer a desclassificação e o afastamento, no caso, pela denúncia ter sido por homicídio doloso, que requerer o afastamento do 121, parágrafo 4º, a causa de aumento, porque não cabe o crime doloso. Mas se eu peço que o crime seja culposo, eu já não posso pedir esse afastamento. Sim, é uma questão de lógica, né? Por uma questão de lógica. Questão de lógica, mas tem gente que pretende recorrer com esse argumento. Mas se eu recorro com esse argumento de que o crime, eu poderia requerer o que seja melhor para o meu cliente, ou seja, desclassificação para o homicídio culposo, já não posso pedir o afastamento. Eu acredito que não seja isso que a FGV, não seria isso que a FGV queria. Na verdade, ela queria que você pedisse a desclassificação de morte e afastasse a causa de aumento, porque está bem claro, se você ler o 121, parágrafo 4º, que ela só poderia ser aplicada no caso do homicídio culposo. Só haveria a incidência do parágrafo 4º do homicídio doloso em algumas situações específicas, com vítima menor de 14 anos ou maior de 70, salvo engano, não me lembro agora. Eu só vi. De 14, maior de 70. Maior de 60, maior de 60. É o idoso, exatamente, Exatamente. Então, nessas situações, caberia, mas é a segunda parte do parágrafo 4º, que não é o caso, ninguém está falando de nada disso. A questão não diz se a vítima era maior de 60 ou menor de 14, não está dito nada disso lá e a gente não vai presumir nada aqui, né? Mas o fato é isso mesmo, não cabe. Eu tenho a impressão que a ideia da FGV era essa, que o cara identificasse que essa causa de aumento não se aplica aí, por quê? Porque ele vinculou lá, né? Ele disse o seguinte, ele disse que a causa de aumento que foi incluída porque o Rodrigo não socorreu a vítima. E a ausência de socorro só é causa de aumento de pena, nos termos do parágrafo 4º, para a situação de homicídio culposo, e evidentemente não é disso que a gente trata aqui, né? Eu tenho a impressão que é essa a situação mesmo, o encaminhamento é esse. E a questão também, inclusive, como um fundamento dessa tese da desclassificação, que acabaria, o candidato teria que fazer o pedido de desclassificação, bem como encaminhamento ao juiz competente, porque eu tiro da competência do júri. A partir do momento que eu tiro, desclassifico para uma lesão corporal seguida de morte, eu tiro da competência do júri, né? A desclassificação, salvo engano, está lá no 419 do Código de Processo Penal, do procedimento do júri. Deveria fundamentar a desclassificação no 419 e pedir o encaminhamento para o juiz competente, ou seja, para o juiz responsável pelo julgamento da lesão corporal seguida de morte, que não seria o caso do juiz do tribunal do júri. E seria lesão corporal seguida de morte porque se afasta o dolo. Não caberia aqui nem o dolo eventual, porque a própria questão diz que ele não queria... não sabia nem por que ele agrediu o cara, não sabe nem por quê, como é que fala de dolo, né? Interessante que tem um ponto da peça que ele fala o seguinte, na versão apresentada por Rodrigo... Cadê? Deixa eu olhar aqui a parte da peça que ele fala. Ele destacou se quer saber por que quis lesionar o João, mas assegurou que o resultado da morte não foi pretendido e nem aceito pelo mesmo. Que precisou, inclusive, ser submetido a tratamento psicológico em razão dos fatos. Isso aqui já afasta o dolo. Já está lhe dando a tese. A questão, você tira o elemento da questão que já está lhe dando a tese aqui a ser utilizada. Aqui na a exclusão do dolo de homicídio e a desclassificação. Realmente a ideia é essa. Por fim, o candidato teria que requerer
o afastamento da causa de aumento, que não se aplica para o crime doloso, teria que requerer o afastamento. E eu vi muita gente, professor, questionando também, inclusive nossos alunos e outros alunos questionando a questão, porque o fundamento está lá no 415, que é do procedimento do júri, e muita gente fundamentou lá no 400, no caso, que foi a audiência de instrução e julgamento do procedimento ordinário. Ordinário, não no 408. Quer dizer, é uma bobagem, mas é uma bobagem que faz uma diferença tremenda, porque você saber se situar onde é que você está, que não é no procedimento comum, você está no procedimento do júri, é só isso. Exatamente. Então, para os alunos que questionaram, professor, eu coloquei o 400, não foi o 411. Eu acredito que a FGV vai levar em consideração, no caso, como eu disse, você não vai perder a questão, mas você deixa de pontuar nesse caso aqui, dessa situação. Então, só para finalizar, seria reconhecimento da nulidade, a primeira tese, a questão da absolução sumária, fundamento 415, inciso 4º, a desclassificação do 419 e o afastamento da causa de aumento, que está lá no 121, parágrafo 4º, porque seria homicídio doloso e não culposo. A peça é recurso em sentido estrito e a data de interposição seria o dia 12 de abril, no caso, que é a segunda-feira, porque o prazo se encerrou no sábado, ele se estende para o primeiro dia útil. Não é isso, professor? Exatamente, perfeito, é isso aí mesmo. A impressão que eu tenho é essa, a data interposta lá, né? A data interessante isso aí, que ele disse que você tem que colocar, é justamente para saber se você está situado. A data da peça tem que ser a data do último dia útil para a interposição do recurso, que é justamente o dia 12, como a gente já falou lá, né? Mas perfeito, é isso mesmo. Quanto à peça, eu acho que é isso. Exatamente. Parece a mim também que isso foi a coisa menos cabeluda dessa prova. Professor, eu quero que você fique à vontade, porque eu sei que você tem um compromisso, viu? Quando estiver no horário do seu compromisso, você pode ficar tranquilo. Tranquilo, mas vamos tocando aqui. Vamos tocando. À medida que for dando, a gente vai fazendo. Tranquilo. A segunda questão, no caso, a segunda não. A primeira questão, ela traz aqui um caso interessante que fala do Geraldo, que teria praticado o crime de extorsão simples, né, em desfavor da Eugênia. E teria, mediante grave ameaça, pedido para ela transferir R$2.000. O João está perguntando aqui, São Paulo, 12 de abril de 2021. No caso é 2022, né, João? Se eu não me engano aqui, a não ser que a peça esteja errada, mas acredito que seja... Deixa eu só ver aqui, porque tem que ver a data que eles colocaram lá, né? Deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Foram intimados. É 2021 mesmo, João. Né? Então, é 5 de abril de 2021. É isso 2021, mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, no caso da extorsão, é interessante um ponto que também foi perguntado pelos alunos ontem, porque ocorreu a extorsão, a vítima compareceu à delegacia para narrar o ocorrido, foi instaurado inquérito policial, e o acusado, no caso, ainda não acusado, né, mas ele antes de qualquer denúncia, a própria peça fala, antes de qualquer denúncia, ele se arrependeu e transferiu de volta o dinheiro para ela. E muita gente confundiu isso aqui, perguntou, professor, não caberia aqui o arrependimento posterior? Porque a peça trouxe isso, que ele se arrependeu antes de qualquer denúncia e devolveu o valor. E, no caso, não caberia o arrependimento posterior como tese, tendo em vista que a extorsão é um crime que gera grave ameaça. E o artigo 16 do Código Penal, ele fala que nos crimes que não têm grave ameaça ou violência à pessoa. Isso. Até o recebimento da denúncia ou da queixa, tal, aqui não houve ainda, não tinha sido impetrada a denúncia, mas não caberia aqui alegar a tese do arrependimento posterior. E aí a questão pergunta o seguinte, qual o argumento de direito processual poderia ser questionado para a produção de provas em audiência? Porque aqui na audiência, professor Cavalcanti Neto, o que foi que aconteceu? O acusado foi colocado, no caso, estava preso, né? Foi determinada a prisão preventiva dele e ele foi colocado, ele não ocorreu um reconhecimento prévio em fase de inquérito policial. Esse reconhecimento foi feito pela vítima em audiência e não seguiu os trâmites previstos no Código de Processo Penal, ou seja, que ele deveria ser colocado junto com outras pessoas,
para esse Exato. reconhecimento, não é isso? Exatamente. O vício o vício no procedimento da produção da prova é esse, né? Porque uma das provas que ajudaram na conclusão acerca da autoria do delito foi esse reconhecimento que, segundo consta, não observou a formalidade lá que o artigo 226 do Código de Processo Penal prevê. O Nivando perguntou aqui se caberia o 226.2. Na verdade, Nivando, o 226 ele é um todo, né? Ele prevê um rito. Primeiro faz isso, depois faz aquilo. Então, na verdade, o que se violou foi o procedimento de reconhecimento, né? Tudo bem? No passo a passo dele. Tá certo assim? É evidente que a questão é que ele diz lá no 226, inciso 2, a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Mas antes disso, a vítima ou a pessoa que vai reconhecer deveria ter feito uma descrição da pessoa que será reconhecida, né? Deveria ter feito uma descrição, inciso 1. Então, na verdade, o que se ignorou aí foi esse procedimento que está estabelecido no artigo 226 do Código de Processo. É interessante, professor Cavalcante, eu gosto sempre de trazer a questão prática aqui do nosso dia a dia, né? Porque eu particularmente nunca presenciei essa situação, não sei se você já presenciou, de você ter que fazer o reconhecimento em audiência e colocar outros presos que estejam disponíveis no mesmo recinto, no caso no fórum, para que, ao lado ali do acusado, para que seja reconhecido pela vítima. Eu nunca vi esse procedimento acontecer no fórum. Eu já fiz. Fez, né? Eu já fiz, inclusive, com os improvisos que a tecnologia permite, né? Eu já apresentei no tempo da pandemia aí que a gente está com audiências por videoconferência, apresentei fotos de diversas pessoas, dentre elas a foto do acusado, já que o reconhecimento ia se dar por vídeo de qualquer maneira, né? E já fiz também lá no fórum, já foram trazidas 2, 3 pessoas. Interessante eram os outros que vinham para o reconhecimento com medo de serem reconhecidos e terem mais um processo contra eles. Não tem nada a ver com isso, não. Eu digo, não, se acalma, não tem nada a ver com você, não. É só outra situação aqui. Mas não é, de fato, não é a praxe, não. É raro acontecer, mas eu já fiz isso aqui. Quando a defesa pediu, né? A pedido da defesa, a gente fez isso. É interessante porque isso é um detalhe importante para a defesa. Eu, particularmente, confesso que eu nunca presenciei essa situação. Na verdade, no período de pandemia, trabalhando na pandemia, nas audiências virtuais, a gente colocava o réu na sala, ou batia uma foto do réu, ou então pedia a vítima para desligar a câmera e deixava só o réu para ele fazer o reconhecimento, mas não tinham fotos, nem tinham outros réus na sala virtual para ocorrer esse reconhecimento, não. A gente perguntava diretamente como aconteceu aqui. Pois é, exatamente. Você reconhece? Não, é ele mesmo. Aí pronto, aquilo ali já servia, então fica aqui. Mas esse assunto tem sido muito discutido na jurisprudência e tem reiteradas decisões do STJ nesse sentido, né, de que esse reconhecimento precisa observar o passo a passo do 226. O Nivando está colocando aqui, professor, o seguinte: acredita que deixe de pontuar integral por conta da citação não somente do 226, mas tão somente o 226, inciso 2? Eu acho que não, porque na verdade você está dizendo que houve um vício do rito, né? E esse vício do rito foi justamente o fato de que a pessoa a ser reconhecida, o Geraldo, ele não foi colocado diante de outras pessoas. Eu acho que não perde não, Nivando, eu não sei não, mas eu tenho a impressão que a UFGV não vai tirar a pontuação por causa disso não, né? E a segunda pergunta da questão seria, no caso, qual seria? Eu sempre comento isso com o pessoal, vai dizer assim: qual o argumento de direito processual? Quando a questão pergunta isso, geralmente você vai buscar a resposta lá dentro do direito processual penal, tá no CPP. E qual o argumento de direito material? Geralmente não, sempre, até hoje eu não vi, mas 100% dos casos você vai buscar dentro do Código Penal. Então ele pergunta qual o argumento de direito material? Eu disse, olha, a resposta está lá no Código Penal. Mas eu não achei muito fácil essa questão, porque se você não tivesse assim, um mínimo de conhecimento, por exemplo, da existência das atenuantes, você não citaria aqui. Eu não achei fácil,
porque a primeira coisa que o aluno pensou, e eu vi muitos alunos comentando ontem, foi a questão do arrependimento posterior. Mas, na Pois é, verdade, pois como é. tese de direito material, você teria que argumentar aqui o afastamento, no caso, o reconhecimento da atenuante, né? Da Exatamente. Exatamente. Da reparação do dano, né? É isso que eu falei, que eles entraram no nível de detalhe impressionante, impressionante. Porque nem mesmo essa atenuante é uma coisa corriqueira no dia a dia forense, né? Eles entraram no nível de detalhe impressionante. Então, o pedido aí no mérito, né, quanto ao aspecto material, eu também comentei isso com o pessoal na sala, né? Eu dizia o seguinte, que direito material, algum aluno perguntou qual a diferença entre direito processual para direito material. Eu digo, direito processual é forma, é como se fez. E direito material é pena, você vai atrás da pena, né? Vai ser no Código Penal, ou a única situação que eu consigo conceber de que essa resposta vai ser encontrada fora do Código Penal é quando a gente estiver falando de algum crime previsto na legislação extravagante, né? Exato. Um tráfico de drogas, alguma coisa assim. Mas é isso, direito processual diz respeito à forma, ao procedimento. E direito material diz respeito à pena, à resposta penal. É essa a situação. Mas é isso mesmo, eu teria que arguir essa atenuante, era o que ele poderia pedir para que a pena dele fosse reduzida aí ao mínimo, né? Já que ficou bem perto do mínimo. A pena mínima seria 4 anos, ficou em 4 anos e 3 meses, ele poderia ter se reconhecido essa atenuante, a pena dele aí no mínimo, porque poderia inclusive compensar com a agravante da reincidência, né? Professor, passando para a segunda questão da prova, eu quando li essa questão, eu achei bem complicada, ainda tem outra que eu acho mais complicada, mas é uma questão que fala da situação, do tema da interceptação telefônica, né? E do sigilo entre o advogado e o seu cliente. No caso aqui, a interceptação telefônica, a próprio padrão fala que não caberia você argumentar não ter possibilidade de interceptação, já que trata-se de, no caso da questão, o crime do artigo 16, a concussão é um crime de pena de reclusão. A questão deixa claro que não existe outro meio de prova, né, que é um dos requisitos para o pedido de interceptação telefônica, e também foi concedido dentro do prazo aqui pelo juiz, no caso, que foi um prazo de 10 dias. E aí, quando ele pergunta assim, qual argumento se é apresentado para questionar a prova obtida a partir da interceptação? Interessante você falar a questão da jurisprudência, e a jurisprudência também tem recentes e reiterados julgados quanto essa situação entre o advogado, e também está lá no Estatuto da OAB, o advogado e o seu cliente. Que não caberia aqui a transcrição entre as conversas do cliente com o advogado, tendo em vista que o advogado não estaria praticando crime. Exato. Salvo se houvesse indício de concurso do advogado. Se o advogado estivesse participando também do crime, aí é uma outra situação. E o enunciado da questão deixa claro para nós que, embora tenha havido interceptação por algum prazo e várias conversas dele foram gravadas e tal, a gravação em que ele confessa a prática da concussão, essa gravação foi feita, a prova, na verdade, dessa confissão dele, foi justamente nessa conversa com o advogado. Exato. Em nenhum outro momento, segundo a questão, e eu digo de novo, não vamos presumir nada que esteja fora do enunciado, em nenhum outro momento das conversas que ele teve durante o período da interceptação, apareceu prova. A única prova que aconteceu foi no momento em que ele conversava com o advogado, e essa conversa é inviolável, ela não pode ser gravada, ela não pode ser objeto ela não pode ser usada como prova contra o sujeito, né? Em virtude da inviolabilidade da conversa entre o acusado e o seu cliente, salvo se houver indícios de participação do advogado. O próprio advogado está sendo investigado, aí é outra história. Né? Aí ele deixa na condição de advogado, ele vai ser ouvido não na condição de advogado, mas vai ser interceptado na condição de suspeito. É outra coisa. Aí eu pergunto, professor, se aqui no caso também foi uma pergunta que eu vi os alunos questionando ontem, no pós-prova, né? Eu sei que a questão deixou claro que o advogado não só tomou conhecimento da confissão naquele momento.
Mas Exatamente, só exatamente. tomou É. conhecimento naquele momento, porque muita gente questionou assim, mas se o advogado naquele momento praticasse o crime junto com ele, aí essa conversa poderia Aí ser outra outra. coisa. Aí é outra situação, mas não é. Justamente ele está dizendo que o advogado não tem nenhuma participação no crime, né? Exato. Ele foi na condição de advogado. O sujeito tinha praticado o crime e resolveu consultar o próprio advogado. Na consulta ao advogado, ele confessou que tinha praticado o delito. Então, não há nenhuma participação do advogado. Evidentemente, o advogado não pode ser responsabilizado penalmente por esse fato, pela conduta do cliente dele, já que não há concurso dele, né? É esta. O item B da questão fala que se existe algum argumento para questionar a questão da decisão do magistrado que determinou a realização da perícia de voz, mesmo tendo havido uma negativa por parte do acusado. Você quer comentar, professor, essa parte aqui? Foi não. Eu vou comentar Para mim é uma aula, sempre é uma aula. Que nada, rapaz. Veja só, é porque eu sou falador demais. Mas veja só, a situação é a seguinte: existe uma garantia decorrente do princípio da ampla defesa, no sentido de que ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si. Ele não pode ser compelido a isso. Porque a ampla defesa, ela inclui o direito, inclusive, ao silêncio, inclui o direito a não participar da produção de nenhuma espécie de prova. Então, toda vez que você estiver falando de uma prova, produção de uma espécie de prova, que depende da participação do acusado, ele não pode ser obrigado a fazê-lo. Vamos lembrar, por exemplo, uma situação análoga, que o STF decidiu recentemente que não cabe condução coercitiva de pessoa investigada para ali prestar depoimento. Isso é uma obviedade absolutamente absurda. Eu não sei como é que já se questionou isso, né? Você não pode conduzir alguém que não é obrigado a falar, que não é obrigado a produzir prova. Vai conduzir coercitivamente uma pessoa de absolutamente desnecessário, é um constrangimento ilegal. Então o STF já reconheceu isso também. Então ninguém pode ser obrigado a participar de produção de prova contrária a si. O que é que acontece? O magistrado pode até dizer, nós vamos produzir a prova tal, você está ciente de que a prova vai ser produzida no dia tal. Reprodução simulada de um delito, por exemplo, né? Exato. Em que a autoridade policial vai lá para o local e tal. Você tá ciente, o senhor acusado aqui está sendo comunicado que na data tal nós vamos produzir uma prova no lugar tal. Esteja lá a tal hora se você quiser. Se ele quiser ir, ele vai. Se ele não quiser, ele não vai. Se ele quiser participar, ele participa. Se ele não quiser participar, ele não participa. É essa a situação. Ele tem que ser comunicado para que ele tome a decisão de participar ou não, em que medida ele vai participar. Aqui, o que acontece? O juiz queria produzir uma prova pericial com relação aos áudios que foram captados durante o período de interceptação, e para isso ele queria que o acusado fornecesse um padrão, gravasse a voz para que fosse comparada com a voz captada na interceptação telefônica. O acusado não pode ser obrigado a fornecer esse padrão, né? O que pode acontecer? O juiz poderia até ter usado uma outra gravação que ele já tivesse feito lá, evidentemente que o acusado soubesse que estava sendo gravado, e aí a gente está falando de um arquivo público, né? Quando eu tenho um documento, por exemplo, quando a pessoa vai depor em juízo e ela presta depoimento, aquele depoimento é um arquivo público, é um documento que está depositado de posse de um órgão público. Esse material pode ser usado, evidentemente, desde que a pessoa soubesse que estava sendo gravada, né? Isso é, inclusive, decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados. É importante que toda vez que, por exemplo, a gente está produzindo uma audiência de instrução por videoconferência, é importante a gente registrar. O senhor sabe que está sendo gravado. Está sendo gravado agora e aquele material pode ser usado depois para fins, evidentemente, fins públicos, fins processuais. Agora, nesse caso, não. O juiz queria que o sujeito, depois de intimado, comparecesse a um local para ele fazer uma gravação, produzir uma determinada amostra da voz dele, para que ele pudesse, essa amostra fosse usada como comparação para se estabelecer se aquela conversa era dele ou não. Aí, obviamente, ele não pode ser constrangido a produzir essa prova, já que seria prova contra os interesses dele. Ele tem que ser intimado, se ele quiser fornecer, ele fornece, se ele não quiser, ele não fornece, não pode ser
compelido a fazê-lo. Essa é a minha impressão sobre a situação, professor. Mas é isso mesmo, professor. O padrão resposta, inclusive, trouxe isso, explicou muito bem, assim, com uma riqueza de detalhes, essa parte. Passando aqui para a terceira questão, ele traz o caso da Carla. Eu consegui, só registrando aqui com relação ao meu compromisso, eu consegui postergar aqui por mais 20 minutos, acho que a gente ainda consegue comentar aqui essa questão. Vamos lá. Maravilha, vamos lá. O caso da Carla, que é uma funcionária de um estabelecimento comercial, que inseriu, no caso, num documento particular, uma informação, no caso, falsa, com o intuito de prejudicar uma terceira pessoa. Os fatos foram descobertos pelo superior, foi feita a representação, no caso, a notícia crime em desfavor dela, foi denunciada lá pelo 298 do Código Penal, que é a falsificação de documento particular. Olha, essa questão eu achei dificílima, viu, professor Cavalcante? Demais, porque é um detalhe absurdamente pequeno. Olha, verdade. Essa parte, a parte especial, ela é enorme. Não é algo que nós costumamos trabalhar, principalmente em um curso preparatório. Não tem como nós trabalharmos todos os crimes da parte especial. E aqui um detalhe que diferencia no caso do crime da falsificação do documento particular com a falsidade ideológica. Eu achei bem complicada essa questão, bem complicada mesmo. Bem verdade, é isso mesmo, bem difícil. A primeira parte da questão eu achei muito tranquila, porque ele fala da questão da citação. Comentar essa primeira parte, a mais difícil eu deixo para você. Essa primeira parte da questão, ele fala da citação, que o oficial de justiça foi até o local, identificou que, no caso aqui, a Carla, ela estaria lá no local, que lá ela residia, mas que estava se ocultando para não ser citada. E, diante disso, já foi feita a citação por edital. E o Código de Processo Penal, ele prevê que ele tem a citação por mandato, a citação por edital e a citação por hora certa, adotando o mesmo rito lá do Código de Processo Civil. Ele aplica supletivamente aqui o Código de Processo Civil nessa situação, e entra aquela hipótese que o oficial deveria ir por mais de uma vez ao mesmo local para tentar encontrar, no caso, a Carla, e não encontrando ela, que ele só foi uma vez, e não encontrando, ou vendo que ela realmente estava se ocultando para não ser citada, aí sim ocorreria a citação por edital. Não é um item difícil da questão, né? Nós até comentamos isso em sala de aula, dentro do procedimento ordinário, do procedimento do júri, essa fase da citação, que ocorre logo após o recebimento pelo magistrado da acusação, da ação penal. E agora, a segunda parte da questão, que ele pergunta qual argumento de direito material, confesso para você que quando eu li a primeira vez, eu não identifiquei, porque eu não lembro nem quando foi a última vez que eu li essa parte que fala de falsificação de documento particular, falsidade ideológica. Imagine para o nosso aluno que, em geral, não está no dia a dia da prática forense, da prática penal, até porque está fazendo a segunda fase ainda. Eu achei bem complicado. E mesmo para quem está na prática forense, a gente está falando de crimes que não são do dia a dia, mesmo do profissional. A gente não lida com esses delitos no dia a dia, né? São muito raros os processos em que a gente trata com esse assunto. Daí o meu espanto, quando eu vi que eles estavam cobrando isso, porque não é da praxe, não é do dia a dia. Está lá, evidentemente está registrado. É uma questão que passa pelo conhecimento de um princípio absolutamente básico do direito penal, que é a legalidade, mas não é do nosso dia a dia. Não é do nosso dia a dia e isso realmente complica, né? Mas a situação é a seguinte, veja só. O que a questão diz para nós é que a Carla inseriu em documento particular informação falsa acerca de um determinado dado. Pronto. O que acontece? E ela foi denunciada pelo que está previsto no artigo 298 do Código Penal. Qual é a definição do crime que está lá no artigo 298? Ele diz assim: falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Nesse caso, a questão está dizendo o seguinte: o sujeito pegou e produziu um documento particular falso. É o ingresso para a festa
Qual é a festa grande que teve um dia desse aqui em Sobral? Wesley Safadão? Foi? Não, Foi o Xande de não, teve uma Avião. festa aqui do Acho que clube. foi Xande de Avião. Chão de Avião. O Gaba, o negócio do comandante, exatamente. O show do comandante. E aí o sujeito produz um ingresso falso, né? Ele falsificou, ele foi lá, pegou como é que era um modelo, ele tentou reproduzir o modelo na casa dele, imprimiu e tal. Então ele está falsificando quanto à forma, né? Sim, O documento sim. particular. O documento, nesse caso, é o ingresso, que é a prova de que ele comprou o passe para entrar lá na festa, né? Se trata de um documento particular. Então essa falsificação de um documento particular diz respeito a produzir um documento que é essencialmente falso. Agora, não foi isso que a Carla fez. A Carla não produziu um documento falso. A Carla pegou um documento que era verdadeiro, um formulário qualquer lá, né? Formulários, digamos, da empresa em que ela trabalha e que ela tinha que dizer para passar para o setor que vai fazer o pagamento, por exemplo, ela tinha que dar a informação que dizer que o fornecedor fulano de tal entregou a mercadoria na data X. Então, no preenchimento desse documento, a Carla, que é o documento que é formalmente perfeito, a Carla inseriu uma informação falsa. Ela não falsificou o documento. O conteúdo do documento, o conteúdo que ela inseriu no documento é que é falso. E aí o delito não é esse do artigo 298, é o artigo 299, que diz assim para nós: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir, olha só, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Foi isso que a Carla fez. Ela inseriu uma informação falsa ou diversa da que deveria ser escrita. Certo? E nesse caso, como se trata de um documento particular, o preceito secundário da norma diz lá para nós: a multa é reclusão de 1 a 3 anos. É menor do que a pena de reclusão de 1 a 3 anos mais a multa. Ela é menor do que a pena do artigo 298, que é a falsificação de documento particular. Então, por isso o pedido deveria ser de que a gente fizesse emendasse o Libério, e nós vamos mudar o dispositivo legal, não é 298, é 299, que é mais benéfica para ela do que a pena menor. Perfeito, professor, perfeito. Aí dá tempo de comentar a última, você vai pro seu compromisso? Não, estou saindo agora, já recebi aqui, pessoal. Muito obrigado, desculpem por estar saindo antes. Bacana demais encontrar vocês. Um abraço, professor viu? Cavalcante Neto, muito obrigado, viu? E dia 5 de maio nós estamos iniciando o nosso curso preparatório para a primeira fase do exame 35. E você já sabe mais do que eu, que você está convocado aí para ministrar direito penal. A gente vai conversar, já ministra, né? A gente vai conversar depois aí sobre Bora lá, outras aulas. Vamos ver se é viável. Um abraço, gente. Professor. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Pessoal, a gente vai ficando aqui. Eu vou comentar a última questão com vocês de forma bem rápida. A quarta questão da prova, ela traz a situação do Renato e do Abel, que foram denunciados aqui pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. No caso aqui foram medicamentos que foram encontrados aqui numa farmácia e esses medicamentos estavam vencidos. Inclusive, o fabricante informou que esses medicamentos não poderiam ser expostos à venda. E é um crime que tem uma pena bem alta, uma pena de reclusão, pena mínima de 10 anos. Então, só para a gente finalizar aqui, a questão pergunta o seguinte: no caso das razões recursais defensivas, qual eventual matéria processual poderia ser alegada como preliminar? E aqui, como se trata de um crime que deixa vestígios, seria necessário a realização do exame pericial. A questão toda passa pela realização do exame pericial, porque se você acerta o primeiro ponto da questão, você praticamente tem a resposta do segundo ponto da questão, quando ele pergunta, com vistas à absolvição dos acusados, qual seria o argumento de direito material? Seria exatamente a inexistência da prova do fato, levando-se em consideração por quê? Não houve prova pericial, não houve reclamação por parte de nenhum dos consumidores. O farmacêutico que recebeu... Muito bom, João, muito bom. Só estou feliz aqui, porque de vez em quando sobe um aluno aqui e diz: acertei.
não houve prova pericial no que toca a esses medicamentos, não houve qualquer reclamação, e a questão traz isso, no caso do PROCON, ou no DECON, no órgão de defesa do consumidor. O farmacêutico que recebeu nem se ligou, não repassou essas informações para os denunciados que fizeram a venda do medicamento sem ter um menor conhecimento que estavam fazendo. Então, só o fato de não ter havido perícia, isso já afasta aqui a qualquer acusação em face no caso do Abel e do Renato, não é isso? Sim, Renato e Abel. Então, o primeiro ponto da questão, você falaria da questão da ausência do exame pericial, e no segundo ponto você fundamentaria, aqui no caso, o artigo 386, inciso 2 do Código de Processo Penal, ou também o 386, inciso 4, né, que traz a situação aqui da atipicidade, né, a alegação de atipicidade excluindo o fato típico por ausência de dolo ou de culpa. O Nivando está perguntando aqui, a alegação de atipicidade excluindo o fato típico por ausência de dolo ou de culpa. Nivando, lá no 386 do CPP, tanto no inciso, só abrir aqui rapidamente, 386, só para a gente finalizar. Pessoal, só enquanto eu abro aqui, só deixar a informação. Essa live vai ficar gravada, tá? Ela também estará no YouTube para vocês a partir de amanhã. Então, para quem quiser, o pessoal que não conseguiu acompanhar vai poder ter acesso aí a essa live lá no YouTube, bem como aqui no Instagram. Então, lá no 386 do Código de Processo Penal, gente, vamos lá, 386, no inciso 2, ele fala o seguinte: o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça não haver prova da existência do fato. Ô, Nivando, não houve prova da existência do fato, que também poderia ser uma tese para ser alegada lá na absolvição sumária, você fazer um pedido na resposta à acusação, se fosse o caso, já que trata-se de procedimento ordinário, você poderia também, se fosse o caso de resposta à acusação, trazer essa tese para a absolvição sumária, porque não há prova da existência do fato. E no 4 fala de estar provado que os réus não concorreram para a infração penal, nem por dolo e nem por culpa, porque eles, na verdade, não tinham informação nenhuma. E se eu afasto o dolo e a culpa, eu afasto o crime, porque o elemento conduta, dolo e culpa, está dentro do elemento conduta lá no fato típico. Se eu não tenho dolo e não tenho culpa, o crime resta afastado. Então, por isso que caberia aqui a absolvição de ambos em decorrência desses fundamentos. Eu acredito que a gente conseguiu esgotar. Aqui o professor Cavalcante Neto, como sempre, deu um show. Aqui para você, a minha vontade é de não dar mais aula de direito penal, viu, João? Meu amigo João Diniz aqui, presente, os demais, viu, Nivando, também. A minha vontade é não dar mais aula de direito penal no universo juros, porque quando o professor Cavalcante Neto comparece, aí a gente não... ele dá um show particular, e eu adoro ouvir o professor Cavalcante Neto. Eu acredito que os nossos alunos precisam de um profissional como ele, exemplar, e que tem muito conhecimento para dividir com vocês. Inclusive, eu estou negociando com ele para ele assumir aqui mais aulas de direito penal já no próximo curso de primeira fase, que inicia-se no dia 5 de maio, bem como também no próximo curso de segunda fase. Só vendo aqui a questão o João está me perguntando se ocorreria se seria o caso de erro de tipo. João, eu não seria erro de tipo, porque, na verdade, a gente trazendo aquela situação do erro de tipo essencial ou acidental, não se encaixaria em nenhum dos casos de acidental, erro sobre o objeto, sobre a pessoa, na execução, resultado diverso do pretendido. E no erro de tipo, seja ele essencial, evitável ou inevitável, eu teria que encaixar ele dentro do inevitável, né?
teria que encaixar ele dentro do inevitável, que é aquele que afasta o dolo e a culpa. Teria que ser um erro de tipo inevitável que afasta o dolo e a culpa. Poderia sim a defesa alegar o erro de tipo? Poderia, mas a FGV não trouxe isso no espelho de prova, mas em tese poderia, como erro de tipo essencial e inevitável, já que qualquer um naquela situação faria o mesmo. Ou seja, se eu trabalhasse na farmácia, recebesse um medicamento, que eu não tinha a menor noção de que aquele medicamento estava vencido, adulterado, não fui informado por quem recebeu o medicamento, eu não fui informado por quem recebeu o medicamento sobre aquilo, porque ele ignorou e me entregou, eu venderia normalmente. Então, entendo que caberia sim a questão do erro de tipo. E o Nivanto falou que aqui alegou a ausência do fato tipo. Mas essa é realmente a resposta, o Nivanto. É a ausência do fato tipo por ausência de conduta, como você citou aqui. Tá? Então, é isso, gente. Cabe recurso? João, cabe. Em tese, cabe, assim como naquela situação que eu citei aqui, lá da peça, no que toca a desclassificação para o homicídio culposo, que eu vi hoje muita gente comentando. Apesar de achar que a banca não vai levar isso em consideração, porque no momento que eu peço o homicídio culposo, cai por terra a outra alegação, que é o afastamento da causa de aumento lá de 121, parágrafo 4º, mas aqui eu poderia sim alegar o erro de tipo praticado pelos acusados aqui, erro de tipo essencial e inevitável, pois qualquer um, o que isenta de pena, né? E o erro de tipo afasta o fato típico, o que isenta de pena, pois qualquer um naquela situação praticaria sim essa mesma conduta. Então, se você precisar, recorra. Na verdade, não espere precisar. Dentro do prazo do recurso, entre logo com o recurso, porque quando você for descobrir que precisou, já é tarde. Então, se for o caso, já prepare aí o seu recurso. Pessoal, quem está nos assistindo no Instagram, muito obrigado pela presença de todos. Nós tivemos um pico de audiência muito bom aqui. Já no final, o pessoal está saindo, mas muita gente entrou e assistiu parte da live. O pessoal que está nos assistindo no YouTube, se você gostou desse conteúdo, gente, curte, compartilha, porque quando você compartilha, o YouTube entrega para mais pessoas. E se inscreve no nosso canal aqui no Universo Juris, porque toda semana nós temos novidades aqui no nosso YouTube também, alguns conteúdos gratuitos, e assim você poderá conhecer um pouco mais do nosso curso, do nosso conteúdo, dos nossos professores e a toda a nossa equipe. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa sorte, uma boa semana. Deus abençoe a cada um de vocês. E nós nos encontramos aqui. Quem vai fazer a primeira fase, eu espero que nenhum dos nossos alunos que estão aqui, né, João? Espero não encontrar vocês mais no próximo curso de primeira fase ou de segunda fase. Espero encontrá-los nos cursos de prática, aí já para capacitação profissional de vocês. Um grande abraço a todos. Uma boa noite e fiquem com Deus. Até mais, gente. Valeu.